Dr. Everton Carvalho, na sua opinião, por que até hoje as chuvas de verão causam tantas vítimas e prejuízos? Bem, a questão das catástrofes naturais e as enchentes, principalmente, que é o elemento que estamos tratando agora por causa da chuva de verão e todos esses impactos que estamos vendo no Brasil afora, né? Tivemos centenas de municípios em Minas afetados, no norte do Rio de Janeiro, noroeste do Rio de Janeiro. Friburgo volta a sofrer, né, depois de ter uma perda de quase 1.000 pessoas com a chuva do ano passado. Basicamente, tudo indica que existem dois fatores que estão motivando isso. Um são as mudanças climáticas que estão influenciando no clima e as chuvas estão vindo com uma intensidade maior. E segundo é a falta de prevenção de acidentes, né? As catástrofes, não existe no Brasil uma política de prevenção. Nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo, né? Vamos sempre buscar mitigar depois que ocorreu o fenômeno, enquanto o correto é a prevenção. Então, eu em 1984, eu estava em Petrópolis, né? Eu e alguns colegas pegamos nossos carros, pegamos pá, picareta, botamos no carro e fomos para a rua para ajudar na mitigação, porque naquela época nem existia estrutura nem para exatamente fazer o trabalho de recuperação, de salvamento, né? A Defesa Civil não estava equipada. Então é um estado de deficiências históricos que não se resolveu até hoje e precisa ser resolvido. Hoje nós temos tecnologia, temos condições de fazer isso, né? E é necessário investir, é necessário modernizar a legislação e que o poder público também atue. Não é possível, por exemplo, que o Ministério de Integração Regional comece a trabalhar a destinação de verba, como já foi noticiado na mídia, com finalidades políticas, né? Isso é uma questão que tem que ser devidamente considerada. O que deve ser feito para pôr fim a este ciclo de catástrofes? Bem, felizmente o Congresso Nacional despertou, né? E esse assunto foi debatido extensivamente na Comissão Especial de Medidas Preventivas e Saneadoras, né? Que foi criada na Câmara dos Deputados, e em dezembro foi aprovado o relatório do deputado Glauber Braga, e que institui o Estatuto de Proteção Civil. Inclusive a questão está se falando em proteção civil, não mais defesa civil, que o termo defesa civil tem a ver com a reação à catástrofe, né? Não se fala esse termo defesa civil está muito ele perpetua o conceito de você simplesmente cuidar dos resultados, das consequências da catástrofe, não prevenir. Agora, com a criação do Estatuto da Proteção Civil, que é o projeto de lei 2978 de 2011, que é resultado do trabalho dessa comissão, institui-se então uma visão de prevenção, que é o que é importante fazer, uma política de Estado de prevenção, como o próprio deputado frisou durante a audiência pública em que foi aprovado esse relatório, né? E fica os pontos principais, que são exatamente aqueles necessários, que nós consideramos aqui na BIDES como necessário, é a criação do Fundo Nacional de Proteção Civil, que é o FUNPEC, né? Porque sem um fundo permanente alimentando as verbas para a prevenção, destinando e dentro da lei, dentro da própria Constituição, estabelecendo quais são os percentuais que vão ser obrigatoriamente destinados à prevenção, não vai ter prevenção, tem que ter recurso. Então, no projeto de lei está contemplado a criação do FUNPEC, né? E também, claro, estabelece a Política Nacional de Proteção Civil, que é exatamente centrada na redução de risco, né, através da prevenção, né? Então o foco é na prevenção. E claro que dentro da prevenção, uma das questões fundamentais nós temos processos sustentáveis de urbanização, que as cidades são ocupadas de uma forma desordenada. Em 1986, quando fui candidato a prefeito de Petrópolis, eu visitei as encostas junto com a doutora Marilene Ramos, né, que atualmente preside o órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, e nós constatamos uma falta, não existia estudos, não existia levantamentos, a ocupação totalmente desordenada, tanto que Petrópolis, né, no ano passado,
lá no Vale do Cuiabá, foi onde houve um dos maiores impactos das chuvas, causando centenas de vítimas. O resultado foi catastrófico na área de Itaipava, né? Ou seja, isso era uma catástrofe anunciada, só que o agravamento das condições climáticas exige então essa reação de prevenção, que está contemplado aí no projeto de lei. Dr. Everton, qual é a sua mensagem para as autoridades responsáveis pela defesa civil e para a sociedade? Bom, as autoridades devem, primeiro, atuar de forma rápida para que esse projeto de lei seja aprovado e que a presidente Dilma sancione essa lei que cria o Estatuto da Proteção Civil, né? Essa é a ação mais imediata para que no ano que vem, ou seja, na passagem de 2012 para 2013, a gente já tenha pelo menos alguma coisa sendo feita nesse sentido, da prevenção, né? Que esse fundo já tenha sido criado. Nós sabemos, né? É claro que daqui até o final de 2013 não vai dar tempo para toda essa estrutura. Nós vamos ter ainda problemas, esse problema histórico do Brasil não vai se resolver da noite para o dia, mas os passos decisivos, a autoridade tem que dar os passos hoje, para que de repente 2015, 2016, quando chegar as Olimpíadas, o Brasil, o Rio de Janeiro, e todos os outros estados que vêm sofrendo, Santa Catarina, Minas Gerais, até Pernambuco, né? Todos os estados têm uma estrutura de prevenção e com isso, com certeza, nós vamos então ter uma redução dos impactos desses desastres naturais, cuja tendência é aumentar porque pouco está sendo feito para as mudanças climáticas. Estamos vendo agora que não se chegou ainda a um acordo para a redução das emissões dos gases do aquecimento global. Vamos ter mais 5 anos de discussão. Esperamos que agora, durante a Rio+20, pelo menos se dê passos significativos nessa direção, né? Mas o mundo, as lideranças mundiais, os países estão atrasados. Alguns deles estão relutantes, os Estados Unidos está relutante e o Canadá acabou de abandonar o protocolo de Kyoto, né? Então não há consenso. Precisamos buscar uma política séria para que as mudanças climáticas não acabem exatamente causando o fim da humanidade, né? Ok. O ano está chegando ao fim e o temor de novas tragédias provocadas pelas chuvas vem tirando o sono de brasileiros que moram em áreas de risco. Aqui na Câmara, uma comissão especial aprovou medidas que podem diminuir os danos em caso de catástrofes naturais. Enchentes em Santa Catarina em 2008 e no norte e nordeste do país em 2009. Em 2010, as chuvas causaram estragos em cidades de Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco. No início deste ano, quase 1.000 pessoas morreram na região serrana do Rio de Janeiro por causa dos temporais. Outros estados também sofreram com as chuvas, como São Paulo e, novamente, Santa Catarina. A Câmara criou uma comissão especial sobre prevenção a catástrofes climáticas. Na semana passada, a comissão aprovou o relatório final do deputado Glauber Braga. O relator propõe um novo marco regulatório para a defesa civil e a criação de um fundo para custear ações imediatas de prevenção e atendimento às populações afetadas por calamidades. E a Comissão de Desenvolvimento Urbano faz hoje a audiência pública com o secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Humberto de Azevedo Viana Filho. A repórter Paula Bittar acompanhou o encontro. Paula. Olá, Adriana. E a Comissão de Desenvolvimento Urbano faz essa audiência para discutir justamente quais medidas foram implementadas para prevenir novas catástrofes. Mais cedo eu conversei com o deputado Glauber Braga, que foi relator dessa comissão especial que discutiu o tema, e ele tem reunião marcada para logo mais às 15h com o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, para pedir que seja incluído na pauta do plenário o relatório dele, o relatório que foi aprovado já na comissão especial. Segundo Glauber Braga, até hoje pouca coisa foi feita para prevenir novas catástrofes. O relatório se divide em 3 partes. Na primeira parte a gente tem
uma proposta de emenda à Constituição para garantir recursos a um fundo. Essa já é uma grande alteração, porque o fundo que a gente tem hoje para tratar das catástrofes, ele só trabalha na resposta e na reconstrução, ou seja, depois que o desastre aconteceu. Nessa alteração que a gente está propondo, o fundo ele vai trabalhar principalmente na prevenção. Boa parte dos recursos, 50% deles, tem que ser utilizados para prevenir os desastres, ou seja, para que os desastres não aconteçam ou sejam minimizados. O Estatuto ele traz um conjunto de regras que são voltadas especificamente para ações preventivas. Essa é a grande mudança. Vou dar um exemplo. A gente coloca no texto da lei a necessidade de que os municípios façam nos seus planos diretores o estabelecimento das chamadas cartas geotécnicas, que são os mapas de risco que vão garantir que as comunidades possam ter o conhecimento daquelas áreas que estão sujeitas a desastre. A diferença principal, então, é que esse é um estatuto claramente preventivo de desastres. E a situação na região serrana do Rio é extremamente preocupante. Um conjunto grande de famílias retornando às áreas de risco, um enfrentamento, um bate-cabeça entre prefeitura e o Estado, a Secretaria Estadual de Assistência Social no que diz respeito ao pagamento de aluguel social, que era o que garantiria que essas famílias não retornassem às áreas que são arriscadas para moradia nesse momento. Então hoje, com as chuvas que iniciaram no mês de dezembro, que vão se intensificar no mês de janeiro, a gente infelizmente tem uma tragédia anunciada. A esperança é de que não aconteça, mas medidas efetivas por parte dos municípios, das prefeituras e do Estado para que essas tragédias não acontecessem não foram plenas e a preocupação é grande. O Estatuto e o Fundo colocados em prática podem aí, de fato, resolver bastante coisa, então? Resolve porque a gente minimiza os efeitos das tragédias a partir do momento que a gente está investindo em prevenção. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que cada dólar investido em prevenção são 7 dólares depois economizados em resposta e reconstrução. Se a gente tem um estatuto que é claramente preventivo, sem dúvida que a gente vai diminuir a possibilidade da ocorrência de desastre. Agora a matéria tem que ser aprovada e aprovada a matéria, a gente vai estar dando um passo importante numa política realmente preventiva de desastre para o Brasil. Vamos amanhã, eu sugiro que seja amanhã, o presidente da casa, a comissão toda uma audiência com ele, entregamos, está aqui, presidente, e o senhor sabe que pelo tema o assunto é urgente. E o Congresso precisa apreciar e avaliar. Sim. E aí nós estaríamos correndo, inclusive, para ver se o Congresso se posiciona antes infelizmente, dos próximos acontecimentos que esperamos não sejam trágicos para ninguém. Além de pedirmos ao nosso presidente pressa na votação da proposta legislativa do nosso projeto de lei, eu acho que nós temos que sugerir ao presidente da Casa que esta comissão, assim como outras comissões da Casa, ela se transforme numa comissão permanente. Para a gente fazer um debate permanente acerca das mudanças climáticas, acerca das tragédias que envolvem o mundo e o nosso país, que a maioria delas podem ser evitáveis. E assim como o Brasil pode estar se preparando. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, eu lembro, não era uma comissão permanente. Ela virou permanente dada a necessidade, a pauta e a urgência do tema. Que eu acho que é uma urgência hoje no país desse tema. E o que é mais importante para o país saber é que nós não moramos nos estados, nem no governo federal, nós moramos nas cidades. E se esse relatório for respeitado como tem que ser respeitado, se nós fizermos ele valer de verdade, nós vamos ter duas coisas importantes. Primeiro, o prefeito não andar com o pires na mão pedindo dinheiro. E segundo, pelo acompanhamento que você escreveu no seu relatório, o prefeito aplicar o dinheiro com responsabilidade, para que esse dinheiro chegue na casa, na contenção, nas pessoas que precisam do apoio das esferas de governo, tanto estadual, federal, principalmente municipal. Então, eu acho que esse relatório é essa proteção do cidadão que nós temos do mundo afora, aqui no Brasil, se a gente realmente, o governo, as esferas entenderem, o Ministério Público também entender isso, nós vamos ter o cidadão mais protegido.